Bom, pessoal, então na aula passada nós trabalhamos com associações simétricas de resistores e vimos então que os métodos utilizados na resolução disso, são então os métodos para associações de resistores são numeração de nós, são método das correntes, caminho direto e os planos de simetria. E que a resolução de circuitos elétricos, de associação de resistores, elas usam isso aqui em conjunto. Tá certo? Não precisa de muita coisa não, tá ok? Então, vamos ver, dentro dessa linha, um tipo de associação de resistores que precisa de usar isso aqui em conjunto. Algumas vezes não. Teve uma prova do ITA, se não me engano a prova do ITA de 2001, caiu um tetraedro de resistências, e esse tetraedro de resistências bastava planificar ele direto, que já caía numa ponte de Wheatstone equilibrado e você conseguia fazer. Mas existem associações tridimensionais, como aquelas que nós vamos ver aqui, que não é o caso, Então vamos para as associações tridimensionais de resistores. Nas associações tridimensionais de resistores, eu vou pegar como exemplo aqui um cubo. Já caiu no ITA, cubo de capacitores. A técnica é exatamente a mesma. Exatamente a mesma, ok? Então, eu tenho aqui vou colocar aqui isso, A, B, C, D, E, F, G, H. E o que eu quero calcular é a resistência entre A e H. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar quais são as situações aqui que nós temos simetria. E a gente observa que existe um plano de simetria aqui. E aí eu pergunto a vocês, esse plano de simetria é um plano de simetria P1 ou P2? Ele é um plano de simetria P2 porque ele é um plano de simetria que passa pelos pontos entre os quais nós queremos calcular a resistência equivalente. Então vamos lá. Se esse ponto aqui é 1, esse aqui é 2, o simétrico dele é 2. Se esse aqui é 3, o simétrico dele é 3, e consequentemente esse aqui é 4. E aí você fala, Faria Pires, ficaram dois nós sem a numeração. Quais são esses dois nós? Esse nó aqui, que é o nó F, e esse nó aqui, que é o nó C. Então a gente trabalhou com o plano de simetria, agora nós vamos usar enumeração de nós, vamos agora aplicar caminho direto e método das correntes. Então vamos lá. Eu venho do 1 para o 2, abre em 2, fecha em 2. Eu venho do 1 para o A para o F, abre em 2, fecha em 2. Eu vou do A para o D, abre em 2, fecha em 2. Os caminhos diretos são rigorosamente iguais. Se os caminhos diretos são rigorosamente iguais, usando o método das correntes, a corrente aqui é I, a corrente aqui é I e a corrente aqui também é I. Bom, se a corrente aqui é I e daqui para cá há uma queda de tensão,
a queda de tensão aqui é a mesma, a queda de tensão aqui é a mesma. Então, se isso aqui é 2, isso aqui também é 2, e, consequentemente, isso aqui também é 2. Do 2 vai para o 3, do 3 para o 4, do 2 vai para o 3, do 3 para o 4, do 2 vai para esse e vai para o 4. Se esse aqui antecede o 4 e os caminhos diretos são rigorosamente iguais, isto aqui também é 3. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Como todos os nós estão numerados, eu posso planificar a figura unindo os nós que têm o mesmo número. Então, vai do 1 para o 2, R. 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 Então, do 1 para o 2, do 1 para o 2, do 1 para o 2. Do 2 para o 3. 2 para o 3, 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 2 para o 3. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 resistores. R, 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 R e R. Do 3 para o 4. 1 resistor, 2 resistores, 3 resistores. Não custa nada, né? Não custa nada você ser safo. Em que sentido ser safo, Faria Pires? Eu tenho 12 arestas, então eu tenho que ter 12 resistores. 3, 3, 6, com 6, 12, para não esquecer ninguém. Então aqui eu tenho R sobre 3, aqui eu tenho R sobre 6, aqui eu tenho R sobre 3. Quanto que vai dar isso aqui? R sobre 3 mais R sobre 6 mais R sobre 3 vai dar que a resistência entre A e H é 5R sobre 6. 5R sobre 6 é a resistência equivalente. Para casa, você já está em casa, né? A resistência entre A e B e a resistência entre A e G. Ok? Resistência entre A e B, resistência entre A e G. E como com isso a gente falou da associação tridimensional de resistores. E aí, nós vamos para as associações infinitas de resistores. Eu gosto de começar essa parte fazendo uma analogia com a matemática. Existe na física, também na mecânica, o pessoal chama de equivalente mecânico, quando você tem infinitas polias, é a mesma ideia. Então, por exemplo, se você pega assim, ó, raiz de x, raiz de x, raiz de x, raiz de x, raiz de x igual a 2, se eu tirar uma raiz, o que está lá dentro continua exatamente a mesma coisa. Então, eu posso escrever o quê? Que raiz de 2x é igual a 2, eleva ao quadrado, 2x igual a 4, x igual a 2. Certo? O que eu fiz? Se isso aqui é infinito, se eu eliminar um deles, o que ficou aqui é exatamente igual ao que tinha antes. E tudo isso aqui vale quanto? Vale 2. Beleza? Ok. Então, tendo vista essa analogia, vamos fazer um exercício do ITA, também da prova de 2001. Foi um exercício muito mal feito, diga-se de passagem, porque ele copiou um exercício do Halliday. Copiou o exercício do Halliday, isso é um negócio complicado, né? Copiar um exercício, porque qualquer candidato poderia entrar na justiça exigindo
que a prova fosse embargada, porque copiou o exercício de um livro, favorecendo o aluno que estudou por aquele livro em detrimento daquele que não estudou. Mas, vamos lá então resolver esse exercício. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma associação de resistores, e eu quero calcular a resistência equivalente entre A e B, vamos dizer que a associação vale R. Se você tivesse que chutar um intervalo de valores, qual é o intervalo de valores que você iria chutar? E esse foi um dos motivos que eu achei a questão um pouco fraca também, pelo seguinte motivo. Rzão paralelo com qualquer coisa é menor que Rzão, propriedade da associação em paralelo. Então eu tenho Rzão paralelo com esses resistores que é menor do que Rzão, mais R mais R. Então a resistência entre A e B, ela é maior do que 2R e ela é menor do que 3R. Só havia uma alternativa entre 2R e 3R nessa questão. Então, além dela ser uma questão copiada, ela é uma questão de múltipla escolha e só tinha uma alternativa entre esses dois valores, ou seja, o candidato ele não precisava fazer conta, ele só precisava saber propriedade da associação infinita aqui, ou melhor, propriedade da associação da resistência em paralelo, só isso. Então tá bom. Usando esta mesma ideia aqui, se a resistência entre A e B é Rzinho, se eu tirar um elo, se eu tirar um período desta associação periódica de resistores, o que sobra aqui não é exatamente a mesma coisa? Então, se essa resistência aqui é R, essa resistência aqui também é R. Ah, Faria, muito interessante isso. Bom, e aí o que acontece? Eu transformo uma associação infinita numa associação finita. Então, essa resistência é R, isto é A, isto é B, isto é R, isto é R, isto é R, e todo o restante eu chamo de quem? De Rzinho. Então, eu posso dizer que Rzinho é igual a Rzinho paralelo com Rzão, mais 2Rzão. Então, Rzinho ao quadrado mais Rzinho Rzão é igual a Rzinho Rzão mais 2Rzão Rzinho mais 2R quadrado. Corta aqui e aqui. Rzinho ao quadrado menos 2Rzão Rzinho é igual a 2R quadrado. Eu poderia resolver a equação do segundo grau, mas eu vou preferir completar quadrados. Então, eu vou fazer assim, ó, Rzinho ao quadrado menos 2Rzão Rzinho mais Rzão ao quadrado é igual a quem? 3R quadrado. Somei R quadrado dos dois lados. Fica Rzinho menos Rzão ao quadrado é igual a 3R ao quadrado, portanto, Rzinho é igual a Rzão, que multiplica 1 mais raiz de 3, que é exatamente um valor entre 2R e 3R, como nós suspeitávamos desde o princípio. Essa questão foi uma questão que caiu no ITA. Vamos a uma questão desse tipo que caiu no IME. Recentemente caiu uma no IME que parecia gigantesca, mas se você fizesse exatamente essa ideia de simetria, naquela questão era conceito de simetria, você conseguia determinar a resistência equivalente. Então, a do IME é assim, ó. R, 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 por aí vai. Eu quero calcular a resistência entre A e B.
Vamos chamar a resistência entre A e B de Rzinho. Se eu tirar aqui, isso aqui também não fica Rzinho? Porque é a mesma coisa. Então, eu tenho essa associação aqui, ó. A, B, e desse para cá, Rzinho aqui, Rzinho aqui. Então, se eu chamar esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de um B, só para a gente ter uma referência. C. Então, do A para o B, Rzão, do B para o C, Rzão, e do B para o C, Rzinho, e essa resistência entre A e C também é Rzinho. Então, posso dizer que Rzinho é Rzinho paralelo com Rzão, sobre Rzinho mais Rzão, mais Rzão. R quadrado mais Rzinho Rzão, igual a Rzinho Rzão, mais Rzinho Rzão, mais Rzão quadrado. R quadrado menos Rzinho Rzão, menos R quadrado, é igual a zero. Então, Rzinho é igual a Rzão, mais ou menos R ao quadrado mais 4R ao quadrado sobre 2. Obviamente, a raiz negativa não interessa. Então, o Rzinho é igual a R, 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a razão áurea. São infinitos resistores série paralelo. Essa associação de resistores, ela pode ser desenhada exatamente dessa mesma forma aqui, ó. Que inclusive já esteve nos nossos simulados já. Isso aqui são a mesma coisa. Estar todo mundo no Terra significa que está todo mundo no mesmo potencial. Significa que eu posso... É a mesma coisa que fazer isso aqui. Ó, se essa resistência aqui é R, essa resistência daqui para cá também é R, e eu caio exatamente nisso aqui, tá certo? Um tipo interessante desse tipo de associação, eu costumava colocar como exercício de desafio, mas eu vou fazer aqui com vocês, que é a malha infinita de resistores. Bidimensional. Demora um tempinho para desenhar, porque ela é infinita. Então, estou desenhando só um pedacinho dela aqui, né, para a gente não ter. Então, todos os resistores são R, eu quero calcular a resistência equivalente entre A e B. Então, essa malha se estende infinitamente no plano. Considere que todos os pontos no infinito estão no mesmo potencial nulo. É uma consideração razoável, né? Então, como ela é simétrica, todos os pontos no infinito estarão no mesmo potencial, e eu quero calcular a resistência equivalente entre dois pontos consecutivos aqui.
Então, observem o passo a passo na resolução desse problema, ok? Então, o passo a passo na solução desse problema é o seguinte. São duas etapas, na verdade. Se eu conectar uma fonte em A, o positivo em A, e o terra dessa fonte, e o polo negativo, melhor dizendo, no infinito, o que acontece? A corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa por aqui, que é a mesma corrente que passa por aqui, que é a mesma corrente que passa por aqui. Eu vou chamar a resistência que vai de A para o infinito de Rzinho. Consequentemente, a resistência que vai de B para o infinito, por simetria, também é Rzinho. Então, essa situação fica assim, ó. A para o infinito, Rzinho. A fonte ligado em A e no infinito. Do A para o B, eu tenho Rzão, e do B para o infinito eu tenho Rzinho. Essa corrente aqui a gente viu que é I, e esta corrente aqui é 3I. Dá para perceber que Rzão mais Rzinho está em paralelo com Rzinho. Nesse caso aqui, né? Como esta corrente é 3 vezes maior do que essa, eu posso dizer que Rzão mais Rzinho é igual a 3 vezes Rzinho. Porque essa corrente aqui é 3 vezes maior do que essa. Portanto, Rzinho é igual a quem? É igual a R sobre 2. Então, a resistência que vai de B para o infinito é R sobre 2. A resistência que vai de A para o infinito é R sobre 2. Mas eu quero calcular a resistência equivalente entre A e B. Então, de A, eu tenho indo para B, quem? Rzão. Aí, do A, vai para o infinito, R sobre 2, que é o Rzinho. E do B, vai para o infinito, R sobre 2, que é o Rzinho. Como eu quero calcular a resistência entre A e B, qual que é a resistência equivalente entre A e B? Rzão, R sobre 2 mais R sobre 2, Rzão, que dá R sobre 2. Fica como exercício calcular a resistência equivalente se essa malha fosse 3D e se ela fosse ND. N-dimensional não tem como a gente desenhar, mas dá para a gente imaginar. Tridimensional dá para a gente imaginar. Então, de um ponto sairia um para cima, um para baixo, um para frente, um para trás, um para a direita, um para a esquerda. Não é isso? E se fosse 4 dimensões, seriam 8. Se fosse 5 dimensões, seriam 10 e assim por diante. Então, a ideia dá para ser, dá para a gente fazer essa ideia tranquilamente, tá bom? Bom, gente, então, era isso que eu queria comentar com vocês sobre associações especiais de resistores, né? Então, nessa aula de hoje a gente viu transformação delta-estrela, transformação estrela em delta. Depois nós vimos associações simétricas de resistores. Eu apresentei para vocês as técnicas de resoluções nesse caso. Técnicas, não receita de bolo. Numeração de nós, os planos de simetria, P1, que passa entre os pontos, propriedades do plano P1, pontos sobre o plano têm o mesmo potencial, ou seja, estão em curto, e ela espelha inversamente as correntes. Plano do tipo P2, ela passa pelos pontos, ela espelha as correntes e pontos simétricos em relação a ela têm o mesmo potencial. Plano de simetria, método das correntes, método do caminho direto e numeração de nós. Aí nós aplicamos isso numa associação tridimensional de resistores e, finalmente, associações infinitas de resistores. Espero que vocês realmente façam os exercícios, tá certo? Aqueles que eu passei para vocês, para ficar bem tranquilos em relação a isso aí, tá certo? Então, com isso a gente terminou o capítulo 5 e a gente está em condições de começar
o capítulo 6. O capítulo 6 é o último capítulo da parte de elerodinâmica e ele vai lidar com circuitos elétricos, né? Então a gente começa o capítulo 6 com o estudo do gerador. Só que agora não será o gerador ideal, aquele gerador que a gente está acostumado a lidar até agora, mas o gerador real. O gerador real é aquele que quando está funcionando, você põe a mão nele, ele está esquentando. Se ele está esquentando, ele não está convertendo toda a energia química, se for uma pilha ou qualquer forma de energia, em energia elétrica, porque uma parte dele está sendo convertida em calor. Ou seja, ele não consegue ter conversão de 100%, como nada nesse universo consegue converter 100% uma forma de energia em outra. Sempre vai aparecer uma forma de energia em trânsito aí, que é o calor. Então, o capítulo 6, que é o capítulo de circuitos elétricos, a gente começa com o estudo do gerador ideal, ou melhor, real. Estudo do gerador real. É o bipolo elétrico, né? Que converte uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Então, como é que a gente representava até agora o gerador ideal? Era assim? Não, Faria Pires. A gente precisa representar o sentido da corrente elétrica. Então, no gerador, no circuito interno, a corrente ela vai do polo negativo para o polo positivo. Então, os elétrons estão se movimentando para cá, espontaneamente, e é por isso que esta DDP, ela é chamada erroneamente de força eletromotriz. Por que erroneamente? Porque isso aqui não é uma força, isso aqui é uma voltagem. Então, do jeito que está aqui, toda a potência elétrica E vezes I, ela é entregue para o circuito. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque você coloca a mão na pilha, ela esquenta. Então, esse modelo aqui, ele é o modelo do gerador ideal. Então, como é que a gente vai tratar o gerador real? O gerador real, ele vai ser tratado adicionando ao modelo uma resistência, que eu vou chamar de resistência interna. É importante ressaltar que esta resistência interna, ela não existe fisicamente. Nenhum fabricante vai colocar dentro do seu gerador uma resistência só para sacanear o gerador. Ele vai procurar minimizar ao máximo essa resistência. Mas ela existe porque eu tenho metal, eu tenho placas metálicas, eu tenho tudo lá dentro, certo? Então, olha só, vou escrever então. O gerador real, que é esse cara aqui, é modelado pela associação em série. De um gerador ideal de força eletromotriz E a uma resistência interna R
que representa as perdas elétricas. Obviamente, esse gerador não vai entregar para o circuito E de DDP, ele vai entregar U, e U é a DDP útil ou disponível nos terminais do gerador. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente calcula isso.